Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico do ouro. Uma salva de palmas, minha gente. Muito bem, vamos animar, porque a gente está aqui em Araçatuba, no seminário Integrateia, do Outspod, como podcast parceiro do evento. Estou aqui pescando todo mundo para sentar aqui na mesa e bater um papo. Né? E você que está aí, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu joinha, comenta, dá uma moral aqui pra gente, não é mesmo? Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube entende a relevância desse assunto, para chegar para mais e mais famílias. Né? O propósito desse canal é disseminar informação de qualidade e gratuita, né? É democratizar um pouquinho o acesso a esses profissionais que eu tenho o privilégio de ter aqui comigo. Né? E eu sempre me senti muito responsável nesse sentido de ter que dividir isso, né? Como que a gente pode contribuir de alguma forma. E o canal ele veio para isso e fortalecer essa nossa rede de apoio. Então, eu conto com a ajuda de vocês para esse crescimento, tá bom? E o nosso bate-papo agora, o tema escolhido é nível de alerta e disfunção sensorial. Vamos entender um pouquinho sobre isso. O que seria esse nível de alerta? No que isso impacta? No que modifica? Tem como regular, né? Tem um padrão normal? Vamos entender com a Lígia Carvalho. Recebam com muitas palmas minha convidada. Boa noite, Lígia. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder falar desse assunto. O único problema, Mirela, é que eu gosto tanto de falar desse assunto que eu posso não querer parar de falar dele. É um grande risco. Quando a gente está nessa. A gente vai falando e não tem fim. Mas aí sabe como a gente corrige? A gente grava mais e mais episódios. Com mais e mais temas, né? Porque é um tema espinhoso. Isso de integração sensorial, muito complexo. Você sabe que quando o Arthur fez a avaliação dele, né, com a Renata Tosta, que é a terapeuta de integração sensorial que acompanha meu filho, assim, né, eu sabia de vários atrasos, de várias questões. Eu achei que fosse estar um pouco desregulado ali, mas eu não tinha noção. E aí, do quão desregulado. Sim. E do impacto que isso tinha na parte do comportamento do Arthur, de inadequação social, né? Um comportamento mais defensivo. Eu não tinha ideia. E na avaliação, quando ela foi me explicando tudo isso, eu fui desmontando, assim, ai, minha Nossa Senhora. Mas foi muito importante, né? Assim, eu falo que a gente, quanto mãe, que a gente vai enfrentando esses diagnósticos, ninguém se prepara para isso, né, Lígia? Isso vem no nosso colo e a gente faz o melhor que a gente pode, né? Mas nisso é muito importante a gente ter a clareza das coisas, do que quais sintomas, como melhorar, quais tratamentos, quais as intervenções, o papel da família nisso. Porque sem essa clareza, a gente acaba assumindo um papel muito passivo e a gente sabe que o caminho não é por aí, né? A família e os terapeutas precisam estar muito conectados, né? Sim. Então, Mirela, eu aceito sempre de pronto, seja para falar em simpósio, para falar com o pai, com a mãe, fazer um podcast, porque nesse momento, mais que tudo, as pessoas precisam ter orientação, precisam saber. Então, isso precisa ser muito divulgado, de fato, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala das crianças que estão dentro do espectro autista, a prevalência de uma disfunção sensorial, de uma alteração na sensibilidade, é muito grande. Hoje a gente fala de 67%, 69% a 95%, e eu falaria para você quase 100% se a gente for ver. E numa pesquisa bem recente, feita com pais de autistas, 95% desses pais relataram que o seu filho tem uma condição sensorial atípica. Então, pelo menos de um canal sensorial. Então, é importante isso, 95%. Agora, então, o que fica difícil muitas vezes, quando a gente fala assim de uma condição de nível de alerta. O nosso nível de alerta ele vai ter um impacto bastante significativo
Se esse nível de alerta, que a gente tem uma banda ótima, uma faixa ótima, que a gente diz, se você estiver dentro dessa faixa ótima, né? Agora, quando você está muito acima dessa faixa ótima ou muito abaixo dessa faixa ótima, o impacto vai ser diretamente nas suas atividades, nas suas funções, nos locais, numa escola onde essa criança estiver, numa festinha de aniversário, numa igreja, em um passeio. Por quê? O que seria isso, esse nível de alerta alto ou baixo? Então, partindo do princípio que 95% das crianças têm uma disfunção, né, no sistema sensorial, o que está dizendo isso? Que é como essa criança está respondendo, como ela está processando essas informações sensoriais do ambiente. Tá? Então, o problema não está na questão da acuidade, porque se tivesse só no problema da acuidade, como essa informação sensorial estivesse entrando, se o problema é visual, eu ponho um óculos, está resolvido, né? Se eu estou com problema auditivo, eu ponho um aparelho auditivo e está resolvido. A questão é que o receptor desses sistemas sensoriais está funcionando ok. O problema é como essa criança está processando essa informação. A partir do momento que entrou essa informação sensorial, qual é o caminho que ela faz até o sistema nervoso e como que isso volta em forma de resposta, que pode ser adequado ou não. Pode ser muito alta, como pode ser muito baixa. Então, a expressão, geralmente, de quando você tem uma alteração da disfunção sensorial é através de um comportamento desorganizado, que é o que a gente chama quando você tem uma situação de uma hiperresponsividade, e que esse termo é um pouco estranho, por quê? Porque quando a gente fala hiper, a gente fala, pense muito, máximo, né? O máximo. Mais. Mas para nós, da questão da disfunção sensorial, o que acontece? Quando você tem uma hipersensibilidade, quando essa criança tem um quadro de hipersensibilidade, está me dizendo que o limiar dela de resposta para aquele estímulo sensorial é muito baixo. Então, o que acaba acontecendo? O mínimo de um estímulo tátil, auditivo, visual, que são 3 sistemas que o impacto é muito grande na criança TEA, o mínimo de estímulo que ela estiver recebendo e já é suficiente para ela se desorganizar muito rapidamente, entendeu? Por isso que a gente fala que muitas vezes, né, que nem a gente está aqui num evento como esse. Então, tem música acontecendo, tem pessoas falando, tem pessoas se movimentando, tem uma proximidade muito grande dessas pessoas. O sistema dessa criança que tem um funcionamento com dificuldade, ele entra em pane. É isso que a gente fala da sobrecarga sensorial. E quando ele entra em pane, né, que por conta de tantas informações que esse ser humaninho não dá conta de cuidar com todos eles, o que acaba acontecendo? Um comportamento que pode ser de luta, fuga ou congelamento, que a gente chama, né? Então, é um impacto e é um sofrimento muito grande, né? Porque aí o que acontece? Quando a criança está né, frente a uma situação dessa e que a resposta dela é comportamental, e quando eu falo de luta, fuga, ou ela vai começar a bater, ou ela vai se jogar, ou ela vai morder, ou ela vai correr de um lado para o outro, bater a cabeça. É esse comportamento que ela vai manifestar, porque ela não sabe falar assim para a gente, né? Olha, tem muita luz nesse ambiente, tem muita gente falando aqui. Então, essa sobrecarga vai refletir num comportamento desorganizado. Aí o alerta sobe. E nesse momento que esse alerta sobe, o nível de atenção dela já foi para o espaço. Entendeu? Não adianta você falar assim para ela, fica calmo, isso já vai passar. Ele não vai conseguir nem olhar para você. Já extrapolou, né? Já extrapolou, porque aqui o nível de alerta subiu, o nível atencional, ele já não consegue prestar mais atenção em nada, né? Não faz o engajamento que deveria ter com você,
né? Ou seja, olhar para você, escutar o que você está falando, e o que acontece? O nível de atividade dele fica totalmente desorganizado. Então, isso eu estou falando do nível de alerta que subiu demais, entendeu? E que aí a gente tem que, muitas vezes, dependendo dessa sobrecarga, da quantidade, do nível que foi, a criança pode levar horas e até dias para ela voltar numa situação, numa condição normal, né? Então, quando a gente fala da luta e do congelamento, da luta e da fuga, é mais esse comportamento que você vê. Mas você também tem uma situação que é bastante complicada, que é o congelamento. O congelamento é a mesma coisa, vamos pensar assim, quando você leva um susto muito grande, vamos falar que quando você é assaltada, por exemplo, né? Que Deus livre que nem eu nem você aconteça isso, né? Mas comigo já aconteceu. Sim, também. Ou seja, né, naquele momento, o impacto é tão grande daquela situação, só que daí é um fator de uma situação que está acontecendo, que eu fiquei, eu paralisei. Eu não respondi, as pessoas me perguntavam o que foi que aconteceu. Eu consegui sair do meu carro e entrar no consultório, e as pessoas me perguntando o que tinha acontecido, eu não conseguia falar, né? Agora, numa criança como essa, ela tem essa mesma resposta de congelamento, mas aí é frente a uma sobrecarga sensorial. Não precisou ter um fator, né, que o meu sistema autônomo possa ter falado, meu Deus, olha o que esperado, aconteceu. Né? Porque tudo bem, o congelamento diante dessa situação que você relatou, tá ok. Tá dentro isso, do esperado. Normal, né? Você isso, precisa ter isso, exato. né? Até para poder reagir. De sobrevivência. Isso, de sobrevivência e tudo mais. Agora, nesse caso, o próprio sistema nervoso central, ele dá essa resposta para a criança suportar, de repente, porque aí, e que também é uma situação bastante grave, que ela pode ficar muitos dias nessa condição, né? Eu tive uma situação, Mirella, foi até um médico, filhinho de um médico, essa família era de uma cidade da Bahia, e pequenininho, 2 aninhos, quase 3. Aí ele vinha fazendo tratamento em Salvador, que era a capital. Aí os profissionais julgaram que já era o momento para ele ir para a escola, porque, né, ele já estava, a escola ia ajudar muito na sociabilização e tal. Evidente que a escola tem essa condição, né, esse objetivo também. Mas para essa criança, a gente tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais criteriosa, um pouquinho mais cuidadosa. E aí, o pequeno foi, primeiro dia de aula. Você já sabe, começo de ano, como é que são as escolas, e principalmente para aqueles pequenos que estão começando. Sim, né? caos. O que acontece, minha amiga? Né? São 10 chorando ao mesmo tempo, as professoras que estão enlouquecidas porque não sabem o que acode primeiro, né? O ambiente está muito conturbado, tanto é que eu sempre oriento, Mirella, que para nossas crianças com TEA, espera uma semana pelo menos para começar a escola, entende? Porque ele não está pronto, ainda mais se é a primeira vez que ele vai para a escola, e que foi o caso desse pequeno. E aí ficou bem a princípio, a escola até falou, não, papai, pode ir embora, que ele está aqui super bem. Quando deu umas 11 horas, 11h30 da manhã, foi no começo da manhã, ligaram para o pai que algo estava acontecendo. O pai, desesperado, chegou lá e falava com ele, né, olhava, mexia, e ele com o olhinho parado, sem ação, entendeu? O que pensou? Não é crise de ausência? É uma convulsão? O que é que está acontecendo? Olha, procuraram todas as causas possíveis e imagináveis e chegou à conclusão que realmente ele teve ali naquele momento um congelamento. O sistema para simplesmente, e assim, eu não estou dando conta disso. Não estou pronto, né? Não estou pronto, é uma reação do próprio organismo, isso é orgânico que acontece, né? Mas foi frente a uma condição sensorial que estava acontecendo ali, né? Então, isso a gente está falando da criança que é uma hiperresponsiva, mas você também tem o hipo, né? Que é aquela criança que a resposta está muito baixa
ela não consegue responder a nenhum estímulo do ambiente, ela não capta esse receptor, ou ela até tem uma resposta, mas é uma resposta muito lentificada. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O nível de alerta vai estar muito baixo. E também vai acontecer a mesma coisa. Imagina quando você está, por exemplo, muito cansada ou com muito sono. Não é essa hora que você vai ler um livro. Sim. Né? Você vai ler duas linhas, você vai dormir, sim, você já não vai... Ou seja, o teu nível de atenção cai muito também. Né? Então, a resposta é a mesma, tanto para o hiper como para o hipo, né, nessa condição do nível de alerta, que fica para baixo. Inadequado com aquela situação e com o ambiente. Com aquela situação, né? Entendeu? Agora, isso é uma condição de cada criança, e por isso, Mirela, que é muito importante você ter um profissional habilitado para fazer a avaliação e analisar qual é o perfil sensorial daquela criança. Entende? Porque, assim, não é ela escolhe. Sim. Né? Eu sou hiper, então eu tenho tal reação, eu sou hipo. E, para complicar aqui a nossa conversa, o que pode acontecer? As duas coisas juntas, num pequeno serzinho. Ser humaninho. Eu brinco que o autismo, ele é um pequeno combo. Ele é um combinho de comorbidades e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso também é super importante. Por quê? Porque a gente pode ter no mesmo ser humaninho, você ter uma resposta para sistema tátil e auditivo, por exemplo, né, e ser uma criança mais hiperresponsiva, e para um outro sistema, por exemplo, ou para o visual, ou mesmo para o proprioceptivo, que é... O que é esse sistema proprioceptivo? É um sistema que responde a todas as informações nossas corporais, seja do nosso movimento, seja da nossa... Da percepção corporal nossa, numa situação estática, como em movimento. Então, se eu falar para você assim, Mirela, você me diz qual é a sua posição agora, nesse momento que a gente vai estar conversando. Você não vai precisar mover um músculo e você vai descrever exatamente qual a posição que está o seu pé, a sua perna, a sua mão, a posição da sua cabeça. Por quê? Porque você tem receptores proprioceptivos aí funcionando o tempo inteiro. Entendeu? E que vai te dar... consciência corporal. É uma consciência corporal. Obrigada, que era essa palavra que eu estava aqui buscando, né? Mas aí, de repente, também, por exemplo, a gente está aqui já há alguns minutos conversando, estou com sede, né? Então, imediatamente eu olho aqui, opa, tem uma xícara aqui. Então, que análise que eu faço? Eu preciso esticar o meu braço, eu preciso fazer uma ação motora, mas eu não posso nem passar da xícara e nem antecipar. E estou vendo que aqui a gente tem uma xícara que está quase cheia, mas que ela é de louça, né? Que eu tenho que ter um certo cuidado para segurar. Diferente seria se eu tivesse um copo plástico, por fininho, exemplo, e lotado. Eu teria que talvez ir com mais cuidado ainda. Sim. Quem dá essa condição para a gente é o sistema proprioceptivo. Que modula a força, a pressão, resistência, né? Movimento, qual é o planejamento motor que eu tenho para fazer isso, entendeu? Então, né, voltando, o que a gente pode ter? Você pode ter que ir para o sistema, para a questão do sistema sensorial tátil e auditivo, por exemplo, ter uma criança muito hiperresponsiva, então ela vai estar com a mãozinha aqui no ouvido, ou se você tocar, talvez ela vai até limpar, não vai deixar. Então, eu tenho uma característica, um perfil sensorial de hipersensibilidade. Agora, eu posso ter para o sistema proprioceptivo uma criança que busca muita informação. Entendeu? Então, é aquele pequeno que vai correr, vai pular muito, né? Às vezes vai bater no próprio corpo, entendeu? Frente a uma situação que ele está mais feliz, ele pode bater no próprio, né, no próprio corpo. Até uma estereotipia, muitas vezes, a estereotipia pode ser uma manifestação de um fato, ele está muito ansioso, muito feliz, muito contente, entendeu? Mas ela também pode ser, e está dizendo para a gente que a criança está tendo alguma necessidade sensorial e que pode ser proprioceptiva. Uma busca de regulação. Para se regular, ele está precisando realmente de aumentar essa informação sensorial. Entende? E isso e pode acontecer independente de ter uma situação externa.
acontecendo ali, que está deixando ele mais eufórico ou menos eufórico, porque uma outra condição, né, que você vê que é um leque, né, de coisas, é um combo. Por quê? Porque também isso as pessoas confundem muito, né? Então, esse estado de alerta, como a gente falou, pode subir, pode estar muito baixo e pode estar numa banda ótima aí, tá? Só que isso pode acontecer por um fator emocional, né? Tá ansioso, né? Tá, às vezes, não só por essa razão, tá com uma dor, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e gerar um comportamento, tá? E você também pode ter uma mudança nesse estado de alerta por um comportamento que tem uma base sensorial. Então, isso é extremamente importante a gente falar. Por quê? Porque uma coisa é comportamental, outra coisa é sensorial. Isso. Né? Porque, assim, são condições diferentes e causas diferentes. Sim. Né? E a minha atuação, a sua atuação como mãe vai ser completamente diferente. Ontem eu vivi uma situação engraçada que né, a gente estava preparando, né, o material ali, porque eu sou também, além de fazer o meu trabalho de supervisão, mentoria, eu criei uma empresa que chama Atenuare. Certo. Justamente para ter materiais, como o próprio nome diz, né, atenuar e para atenuar essas respostas sensoriais. Então, é uma empresa que a gente chama Atenuare Equilíbrio Sensorial. Então, justamente para isso. E vim, né, a minha filha que me ajuda nessa empresa, e estávamos ali arrumando material. Chegou um pequeno que eles vieram ensaiar, né, para a apresentação de hoje e tal. Do seminário. Aí chegou um pequenininho e viu eu não me lembro se era uma escova de dente ou uma elétrica que tinha ali. É isso mesmo, porque era de super-heróis e tal. Ele pegou e queria de todo. Aí a mãe falou: não, hoje nós não vamos comprar, amanhã. Ele deu um ataque ali, né? E chorou, e gritou, e brigou, entendeu? Isso não tem nada de sensorial. Eu estou usando esse exemplo porque isso é comportamento. Qual é o comportamento? Ele não aceitou a ser frustrado. Né? Eu quero, não, eu quero, mas eu quero agora. Que noção que eu tenho de tempo? Se amanhã, será que eu vou dormir e vou ter? Né? Ou esse tempo, será que eu nunca mais vou vir assim? Eles não têm ainda essa noção, né? Temporal. Né? Então, isso eu estou usando também esse exemplo para dizer que isso é um comportamento. E aí, a conduta, tanto é que a mãe falou assim: calma, agora eu não vou comprar. Aí tinha uma vovó perto, né? E a vovó também aceitou, entendeu que não, naquele momento não. Mas é uma outra conduta. Agora, se eu tenho uma criança, né, que, como a gente falou, que está aqui nesse ambiente, que eu já estou vendo, hoje eu estava um pouco preocupada, porque dentro da plateia, nós tínhamos ali adultos dentro do espectro, a gente tinha crianças e tinha adolescente. E, ao meu ver, aquele som que estava todo ali estava muito alto, entendeu? É um ambiente hostil, vamos dizer assim, no sentido de que pode provocar, sim, em alguma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva ali maior, uma reação. Sim. Entendeu? Então, é uma preocupação que eu tive ali no momento, com muita vontade de falar: vamos baixar um pouquinho, né? Ou quando quiser bater palma, vamos pedir para todo mundo bater, porque isso é uma situação, Mirella, de respeito, no sentido assim, da gente entender que isso é uma condição de cada criança, cada adolescente, cada adulto autista, entendeu? É isso, né? Nós temos, cada um de nós, a gente tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que a gente gosta menos, habilidades, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que adoro descansar em rede, por exemplo. Entendeu? Não à toa que eu trabalho com integração sensorial, né? É verdade, não né? Ficar ali balançando na rede. Que aquilo me acalma, entendeu? Mas essa é uma característica minha. Sim. Né? Como tem outras pessoas que vai se acalmar fazendo um cafuné no cabelo, né? Tem outras pessoas que vão se acalmar escutando uma música. É muito individual. É muito individual. Não tem uma receitinha de bolo. Não tem, né? de jeito nenhum. E aí, nisso, até você dizendo que a gente precisa ter um conhecimento para separar o que é comportamento ou sensorial, né?
E é difícil quando vem tudo junto e misturado, geralmente vem junto e misturado. Sim. Mas e aí o exemplo prático nosso. Então, a gente foi desenvolvendo, estimulando o Arthur, e ele desenvolveu intenção comunicativa, de socialização, começou a se interessar pelos pares, desenvolveu a linguagem, né? E mesmo assim, quando eu levava ele em parquinhos, ele ainda era muito passivo e tô cansado, mamãe, tô cansado, né? Uma criança assim, preguiçosa. Ai, eu ficava, larga de ser preguiça, né, Arthur? Larga de ser preguiçoso. E, gente, isso de criança preguiçosa, que a gente rotula, né? Cuidado, isso né? a gente precisa ficar atento, né? Eu achava que, no começo, essa passividade se justificava por todas as dificuldades que ele tinha. Não sabe falar, não faz contato visual. Não tem um irmãozinho que serve como modelo, isso, né? Tantas coisas. Mas depois essas habilidades foram, se desenvolveram, e ele ainda tinha essa postura passiva. E aí, então, a questão da integração sensorial, sistema proprioceptivo, ele não planejava as brincadeiras de corrida no parque, o de subir, escalar, né? Ele trombava muito, era mais desastrado, era mais lento. Então, isso deixava ele inseguro. Então, não era problema de fala, não era de comunicação, de socialização, mas era a questão motora e sensorial, de se planejar. Exato. Né? Não tinha um planejamento. E até, né, quando você fala dessa questão, porque eu até comentei aqui do visual, auditivo e tátil, mas a gente também tem uma condição que é do sistema vestibular, que é bastante importante, foi bom você tocar. Por quê? Porque o sistema vestibular é um sistema que está, vamos dizer assim, muito ligado também à questão do movimento, ele dá a mão para o proprioceptivo, né? Ele é responsável pela questão do equilíbrio, né? Então, nós podemos ter crianças também hipersensíveis ao sistema vestibular, que gera uma insegurança gravitacional. Sim. Né? Então, é aquela criança que tirar o pezinho do chão é um caos. Desestabiliza. Isso não é gostoso. Não é. Né? Então, não é porque não tem engajamento, porque não quer estar na brincadeira, mas aquela sensação para ela é aversiva. É aversiva, né? E principalmente quando ela olha, porque também, lógico, ela tem a visão e ela percebe que ela está distante do chão, ela pode ter uma resposta muito negativa, que é uma resposta de insegurança gravitacional. E ter muito medo, né? E agora, a gente, né, para complicar um pouquinho mais, a gente tem uma situação que, muitas vezes, a criança... Eu vou dizer assim, Mirella, é muito difícil uma criança autista, menorzinha, não ter um problema de modulação, que é essas condições que eu falei anteriormente. E, logicamente, com uma boa avaliação, né, com um bom tratamento, nesses casos, principalmente quando você tem uma causa sensorial, o profissional que está habilitado é o terapeuta ocupacional, a técnica que a gente utiliza é a integração sensorial, e que quanto mais precoce essa criança for bem avaliada e tiver uma intervenção, mais rápido ela vai responder. Ter uma resposta. Ter uma resposta. E ela pode sair de uma condição de modulação, né? Isso minimizar, ela conseguir se regular e ter uma vida bem, né? Como o Arthur está, né? Com 6 aninhos, muito regulada. Só que o que pode acontecer concomitantemente ou na sequência, que é uma outra disfunção que a gente fala de discriminação sensorial. Porque você entende que essa criança que teve um problema de modulação, e vamos dizer que ela é um hiperresponsivo, né? O desenvolvimento dela da primeira infância foi muito limitado. Por quê? Porque ela tem medo de agir nesse ambiente, né? Seja medo, aí no caso, como a gente estava falando do sistema vestibular, né? De agir nesse motor, por exemplo, de tirar o pezinho do chão, e aí o que ele faz? Não, estou cansado, não quero, estou com fome, quero dormir. Ou seja, ele acha um atalho. Por quê, Mirella? Porque são crianças extremamente inteligentes. Sim. Né? No fundo, eles são uma solução, dá uma contornada naquela situação. Contornada e, saiu fora disso, entendeu?
Só que, por outro lado, ele deixa de ter aquela vivência, ele deixa de experimentar, Sim. de planejar aquela ação que ele ia fazer, vivenciar corporalmente o descer, por exemplo, de um escorregador, né? Então, se você vê uma criança típica, vamos pegar o escorregador. A primeira vez, ela vai subir pela escadinha, chegou lá em cima e desce. Com certeza, a segunda vez, por onde ela desceu, ela vai subir. Assim. Não é? Uhum. Ela vai por si explorando, criando outras possibilidades. O que vai acontecer com esse nosso pequeno? Além de eu estar com sono, não quero brincar disso, né? Ele deixa realmente. E isso, então, vai ficando uma falha. Sim. Então, você vai ver que, mesmo ele regulado, as questões de modulação está tudo bem, não tem mais essa oscilação, essa flutuação do nível de alerta, está tudo ok, mas aquilo deixou uma lacuna. Então, por exemplo, você vai ver que neurologicamente essas crianças não têm problema nenhum, por exemplo, né, motor. Entendeu? Que impede que ele faça aquele movimento, ou aquele movimento mais coordenado e tudo. Mas acaba tendo um atraso motor e não tem grandes habilidades para uma atividade física, um esporte, entendeu? Porque é uma dificuldade, mas de base sensorial. Não tem nada diferente do que a gente estaria falando, por exemplo, ou de uma criança com paralisia cerebral, isso. Ou uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Pela hipotonia que ela, maior, que ela né? Aquela tem, condição que não é somente a parte sensorial, isso, né? Porque isso já faz parte desses quadros, Sim. né? Então, o motor por si só já tem um impacto muito grande, uma lesão que está comprometendo aquilo ali, né? Mas esse não é o caso dos nossos pequenos, do TEA, né? Porque não tem. Isso não quer dizer que você pode ter como comorbidade, tá? Lógico que a gente pode ter as duas coisas aí, né? Mas dessa criança que tem um diagnóstico de TEA puro, né? Ali você pode ter essa condição, mas aí a causa disso, dessa condição, ela é sensorial. E que está impactando nesse desenvolvimento motor. Sim, entendeu? E que daí também tem que... E às vezes isso, vamos dizer assim, pode se tornar uma coisa tão grave que não necessariamente só a terapia de integração sensorial vai dar conta dessa dificuldade, né? Às vezes o impacto está tão grande, a criança já está com tanta dificuldade, que eu tenho que pensar, será que se entrar aqui um outro profissional, seja da psicomotricidade, da educação física, ou às vezes até da própria fisioterapia, entendeu? Para trabalhar, para auxiliar, e a criança para poder ter uma habilidade motora melhor. Sim. Né? Mas com esse cuidado, entendeu? De que o entendimento é que a base ela é sensorial. Então, nós vamos ter que usar recursos, né, que nos facilitam isso. Então, por exemplo, o sistema vestibular, ele tem uma função bastante importante para o controle motor como um todo, que entra tônus, ajustes posturais, equilíbrio, retificação corporal, isso tudo, o sistema vestibular está ali presente, tá? Então, no caso, né, quando faz uma intervenção na integração sensorial, é por isso que os nossos equipamentos são suspensos, né, tem movimento, e que justamente através, né, dessa informação sensorial, lógico que de uma forma... precisa ter uma formação para isso, logicamente, né? Utilizando esses equipamentos da forma adequada, você vai melhorar essa questão sensorial e aí você, de repente, vai... Olha, ele nunca foi numa tirolesa, por exemplo, e, de repente, ele começa a ir, né? Ele nunca... E no arborismo, né? Cama elástica, né? Ele nunca teve coragem de entrar numa cama elástica. Por quê? Porque na integração sensorial a gente vai melhorando, né, essas bases sensoriais para que ele consiga ter uma resposta motora melhor e se arriscar pouco mais, tentar, né? E não ficar inventando que está com sono, que está cansado e tudo isso, porque ele também vai se sentindo mais encorajado, né? Mais pronto para enfrentar aquele desafio, né? É difícil para a gente quando você tem um desafio na frente que você já sabe de antemão, por isso que eu falei, porque eles são muito inteligentes, e eles sabem que não vão dar conta daquilo ali, que eles vão se frustrar, que é muito para eles, né?
Então, mas na medida que a gente vai trabalhando, vai tratando, a criança vai dando essa resposta dessa forma e vai conseguindo ser mais criança, né? Brincar, explorar e frente a cada situação nova, se arriscar a fazer coisas. Né? Porque isso é complicado, né, Mirella? Porque o que acaba acontecendo? Às vezes você vai num aniversário, num buffet maravilhoso, né? Tem tanta coisa ali para explorar e ele não sai do seu lado, né? Ou você tem que estar indo junto com ele ali porque ele não vai, né? Então você vê, acaba limitando, né, o brincar com um amiguinho, né, quando está maior, com 6 anos, ele já quer uma brincadeira, né, muito mais os amigos já estão brincando com atividades muito mais dinâmicas, rápidas, competitivas, isso, super. Né, super, porque agora então 6, 7, 8 anos, quem é o melhor, quem consegue mais, né, quem vai ser quero ser o primeiro, cheguei primeiro, sou mais rápido. Dessa história, é isso aí, entendeu? Olha como é difícil, né, para eles entrarem. Você fica de fora, né, de tantas vivências do desenvolvimento, né? E isso até de nível de alerta desregulado. O Arthur, quando a gente vai comer, quando ele vai comer, né, o nível de alerta dele é como se fosse uma situação de perigo. Ele tem taquicardia, a mãozinha sua, ele chora, ele se treme inteiro, assim. Então, além da questão de ser aversiva para ele por inúmeras questões, o nível de alerta dele é completamente desproporcional à situação que está, tipo assim, que ele tá é uma maçã que está na sua frente. Parece que ele está assim, na beira de um penhasco, entendeu? Sim. Então, aquele nível de alerta super alto, né? Então, quando a gente vai... a hora de comer, né? Já é totalmente diferente a nossa hora de comer, enfim. Mas eu também busco as situações um pouco mais calmas, que sejam confortáveis, que já sejam assim, de reconhecimento dele, de preferência dele, porque ele por si só já fica num nível de alerta muito elevado, né? Então, essa regulação, a gente está atento a esse nível de alerta da criança, se está proporcional ou não, para conseguir auxiliar, porque se continua ali, você precisa buscar alternativas para tentar baixar. Sim. Né? Agora, você trouxe um ponto importantíssimo, que é em relação à questão alimentar. Né? Que óbvio que pelo que você está me trazendo, provavelmente, mesmo sem conhecer o Arthur, e deve ter questões de seletividade alimentar importante. Ou seletividade, ou restrições. Não, seletividade, assim... Porque o que acontece, Mirella? E aí, né, assim, a gente pode já dar alguns toques em relação a isso. Por quê? Se a gente for pensar atividade alimentar, né, por si só, independente de ter seletividade alimentar ou não, é uma atividade extremamente sensorial. Sim. Não é? Porque se você for pensar, cheiro, o alimento visual, tem cheiro, cor, né? Isso, visual, textura, a resistência, né? Que entra também da mastigação, que entra a propriocepção. Onde que eu vou sentar? Será que a mamãe vai me colocar num cadeirão que eu vou estar mais longe do chão? Ou será que eu estou sentada numa mesa que eu tenho um apoio para o meu pé? Se a gente estiver falando de um sistema vestibular com uma insegurança, né? Então, você vê que é o comer. Mas todos esses sistemas têm que estar tudo muito ok para ter uma boa integração e, de fato, essa criança ter uma resposta que é comer, né? Mas, quando você tem uma condição dessa, a gente tem que identificar, porque normalmente a gente tem uma tendência assim, não, o gosto, o paladar dele é um paladar um pouco mais, né, restritivo. Não, eu acho que é pelo tátil. Não, eu acho que é só dele ver. Então, você fica supondo coisas, entendeu? E, de repente, não é nenhuma das alternativas e é o cheiro. E é o odor, entendeu? Então, e o sistema olfativo, ele é um sistema mais primitivo que a gente tem, mais antigo que a gente tem. E, às vezes, o que vai acontecer? Ele pode chegar e, de repente, pelo cheiro, né, daquele alimento ali, ele já
dá marcha ré para aquilo. Sim. Entendeu? Então, é super importante, de primeiro, a gente tentar identificar o que é, qual é o sistema que está tendo impacto maior. Sim. Pode ser o olfativo, mas pode ser o visual. Eu tenho, por exemplo, crianças que não suportam, porque assim, no momento da avaliação, eu sempre coloco na minha avaliação, tem uma sessão de alimentação. Eu vou falar, Mirella, você vai trazer as coisas que ele gosta de comer, mas as coisas que ele gosta e que vai comer, porque a tendência é assim, não, com ela ele vai comer. Então eu vou pôr levar brócolis, espinafre, couve-flor, né? Que lá não, né, gente? Não mesmo, né? Pra avaliar é o cotidiano, é o que ele come, gosta, que ele come, isso. que eu preciso olhar para isso. Só que eu, Lígia, também vou levar o meu lanchinho. Não, Mirella, olha, eu tenho filmado isso, entendeu? Porque aí você vai abrir, né? Ele vai abrir o lanchinho dele, eu vou abrir o meu aqui. Eu tenho criança que come de costa para mim o tempo inteiro. Porque olha, né? Ou às vezes tá tudo bem, ele tá tranquilo ali. A hora que eu ponho o alimento na minha boca e começo a mastigar é a hora que ele vira para o outro lado. Entende? Então, sim, essa análise... Tem que rastrear de onde vem para a gente criar estratégias adequadas, senão gente... você vai ficar patinando. Exato. Né? E no caso aí, do Arthur, inclusive, não é só sensorial, você tem a questão comportamental. O que oscila também, teve época que era mais sensorial, menos comportamento, e épocas que a rigidez, que ele tá muito rígido, e aí isso impacta mais. Hoje eu não sei quantificar, mas eu diria que meio a meio ali, a questão comportamental é uma barreira muito grande associado ao sensorial. E uma coisa pode gerar outra. Talvez num primeiro momento poderia ser só sensorial, e lógico que isso causa um estresse muito grande, porque, Mirella, hoje eu sou vó, né? Mas já fui mãe de 2. Pensa uma coisa que deixa uma mãe louca, é um filho não comer. A hora de comer é não complicado. Porque assim, parece que... Eu acho que para o pai também mas acho que para nós, mulher, mãe, né, vó, é uma coisa que pega se é sobrevivência. Ele vai morrer se ele não comer, sim, né? Lógico sim. que chegar no... Né? Mas é isso. Então, evidente que também... O nosso comportamento reflete, lógico, nessa resposta, né? Então, na associação que ele vai fazer com aquele momento. Que ele vai fazer com aquele momento. E é complexo, né? É complexo. Eu falo assim, se é só sensorial, você ainda está no lucro. Porque a rigidez cognitiva do autismo não é o que desaparece. Você melhora, você flexibiliza, tem fases melhores ou não. É algo que você não pode nunca relaxar. Ai, ufa. Não, é sempre. Sim, eu tenho que estar sempre vigilante com a questão de flexibilizar. Todos os dias e flexibilizando a nossa rotina, né? Então, quando tem as duas coisas, sensorial e rigidez de comportamento, nossa, é difícil de lidar, né? Porque por isso que eu falo que às vezes... Aí é muito mais sério. Se tem na relação ou o pai ou a mãe ou até uma cuidadora que é mais tranquilo, ela consegue estabelecer uma tranquilidade maior ali, é melhor que ela faça esse papel nesse momento, né? Em casa, por incrível que pareça, sou eu. É você, olha, super. Que bom. Não sou eu sou muito resignada, assim, eu entendo as coisas como processo. Isso não me traz ansiedade, eu acho que tenho tempo, minha mãe fica muito, vó, né? Nossa, tipo assim, meu Deus e tal. Não, eu não tenho. Meu marido é autista. Meu marido é seletivo alimentar. Quando ele era criança, minha sogra passou por muitas dificuldades. Muitas dificuldades, né? E hoje ele está melhor, o seu esposo? Na seletividade, sim. Então, porque isso também tem um fator, né? Como é que é esse momento familiar, né? Se é uma comida que é feita em casa, ou se é uma comida que só é comprada. Sim, são que tem, né? Muitas coisas que podem interferir. Por isso é tão complexo. Se fosse só um negocinho, faz isso que dá certo. Já tinha dado faz um certo. prato bonitinho, colorido e com carinhas. Não. Doença. Isso, ou coloca, né? Ou coloca opções para ele escolher, talvez um monte de opção é muito assustador. Sim. Né? Então, às vezes é preferível fruta, assim, aqui. né? Não, mas ele só come banana, não importa, já é um começo. Sim. Ou ele come só maçã, porque isso também eu vou analisar. Por que ele gosta da maçã e não gosta da banana? São completamente diferentes. E talvez ele vai comer melhor a maçã
Por quê? Porque a maçã, não a maçã raspada, lógico, se ele é pequenininho, a gente até pode pensar nisso. Mas a maçã, por exemplo, se você dá em pedaços e ele vai morder essa maçã, e essa maçã com casca, que seria melhor, embora alguns não gostam da casca, o que vai acontecer? A maçã, ele vai ter que fazer, ou você dá em pedaços, sabe quando corta a maçã em 4? Né? Aí ele pega a maçã, porque ele vai ter que segurar morder. A maçã e vai ter que morder, tá? Ou até a maçã inteira para ele ter que é diferente. Se eu cortar em 4 e der um pedaço, o nível de mordida de resistência vai ser 1. Se é a maçã inteira, é outra, porque ele tem que abrir a boquinha lá, a quantidade que vai dar a mordida. Sim. Isso você tem uma resposta proprioceptiva. A resposta proprioceptiva, geralmente, ela é muito organizadora, Mirella. Então, que é diferente, por exemplo, da banana. A banana não precisa muita força e rápido ela vira uma meleca lá, uma papa na boca, né? E aí eu vou precisar de 2 sistemas funcionando muito, 3, vamos dizer, né? Porque aí é o proprioceptivo, é o tátil que vai ter que lidar com aquela banana mole dentro da boca, né? E o gosto também, o sabor, porque pode não gostar do sabor da banana. Entende? Então, esses detalhes são extremamente importantes, né? Então, se eu tenho uma criança que é muito hipersensível tátil, é importante que os alimentos sejam mais secos, mais duros, entendeu? Que ele vai aceitar muito melhor esse tipo de alimento, né? Porque se eu já tenho uma hipersensibilidade tátil, já tem uma situação que eu não sei ainda muito bem o que está impactando aquela comida, entendeu? E eu vou apresentar de uma forma que ele já vai entrar de marcha ré naquilo, fica muito mais difícil. É um desafio muito grande, assim, né? E gera frustração para todos os envolvidos, inclusive a criança, né? Inclusive a criança. Porque, assim, né? São situações da alimentação, por exemplo, né? É o lanchinho na escola, né? É no caso de viagem, passeio na casa do coleguinha, o marmito para todos os lugares do universo, assim, o impacto, né? Eu falo, a disfunção sensorial importante de uma criança, ela deixa toda a família disfuncional também. Hoje, na minha palestra, eu falei exatamente isso, o impacto da disfunção sensorial, né? Para a vida familiar. No âmbito familiar. É muito puxado. É uma viagem, é um final de semana. Não é? Isso. É uma festinha é muito difícil. Que vai... E olha, eu vou te falar, eu nunca privei e deixei de fazer as coisas, mas eu sempre preciso de um planejamento muito maior, assim, muambas enfim, para adaptar. Então, não fez com que eu deixasse de sair ou fazer coisas, né? Mas porque eu gosto, enfim, tinha essa facilidade, sou engajada para essas coisas. Mas é um perrengue absoluto, assim. Agora, o custo disso é desgastante, porque não é uma vez ou outra, é só todos os dias. Sim. É só o dia, só 7 dias por semana, só 30 dias. Exato. Você não tem, sabe? Não, hoje feriado, hein? Feriado. Eu quero saber. Não tem vai disso. Acontecer. Isso você vivencia de forma intensiva o tempo inteiro. Então, é muito, muito desgastante para a família que vivencia isso aí. Sim. Uma coisa, né, Mirella, que eu sempre dou isso como dica, é assim, sabe? Eu acredito que, né, esse perfil, esse meu jeito único de ser, né? Lógico que eu entendo e me coloco o tempo inteiro no lugar dos pais, né? Mas a partir do momento que você começa, isso falando mais dos aspectos sensoriais, entender o funcionamento do seu filho, ele é assim, ele funciona dessa forma. Não adianta a gente querer que um dia eu vou virar ele do avesso e ele vai ser exatamente igual o irmãozinho ou amiguinho, entendeu? Você vai ver, é uma condição dele, e que se você conseguir entender, né, o que eu posso antecipar, o que eu posso modificar diante desse serzinho que é exatamente desse jeito, essas coisas vão aliviar muito, entendeu? Porque eu sinto assim que é uma briga o tempo inteiro para tornar ele igual a um igual
que não tem o mesmo diagnóstico dele. Não, é injusta essa comparação. É injusto, né? né? Você já começou perdendo. Né? Você já entrou perdendo essa partida, né? Exato. Né? O que eu sempre me preocupei foi, em razão das dificuldades do Arthur, não deixar com que ele não vivenciasse a vida, não vivenciasse passeios, não vivenciasse momentos por conta dessas questões. Aí não pode, porque lá não vai ter o que ele come. Não tem lugar nenhum, não tem na casa de ninguém vai fazer desse jeito. Então, exige um planejamento meu para que a gente não deixe de viver isto. Sim. Né? Sim. E é importante trabalhar para que vá melhorando. Já melhorou absurdamente, assim, absurdamente. Perto de uma família típica, imagina, se alguém olhar para mim e falar, minha nossa, que pesadelo essa menina. Mas vocês não estão entendendo que eu tô assim, no céu, tô ótima do que eu já vivi. Sim. Mas é muito importante buscar, de fato, ajuda, pessoas capacitadas, porque o impacto é muito, muito grande. Sim. E se tem tratamento, não é cura, não é mas se você tem como melhorar e ajudar, porque é sofrimento para a criança, é sofrimento para a família, Exato. não tem porquê, né? Até... Você não buscar isso. Isso, e até a gente falar, né, quando você me falou, né, que você procurou e que, né, as informações vão sendo esclarecedoras, né, para você entender que essa é a condição dele, isso. Né? Então, me reposicionar. Isso. E você, então, a partir dali, você está falando, você vai olhar para o teu filho de uma outra forma, entendeu? Porque eu estou entendendo agora que nesse sistema ele funciona mais dessa forma, nesse outro sistema ele é assim. E como é que a gente vai conviver? Nós vamos achar outros caminhos, né? Outras estratégias, né, para poder chegar no mesmo lugar. Então, eu acho que esse já é o primeiro, sabe, você conseguir, né, ter essa consciência e olhar para o teu filho, né, porque assim, às vezes eu vejo o relato dos pais assim, que dó, por que eu fui fazer aquilo com ele aquele dia? Se eu soubesse disso que eu sei hoje, tinha evitado, tinha evitado, né? Então, são coisas assim que... Mas é o tempo e também eles vão mudando, né? Também não quer dizer que eu não fiz um perfil sensorial ali aos 2 anos de idade. É dinâmico, é um ser vivo. Lógico, né? A gente muda também. Isso. Né? Eu lembro que eu não comia mostarda quando eu era pequena de jeito nenhum. Penso que eu gosto daquela mostarda marrom, né? Que é aquela Dijon escura, lá, né? Aquela Dijon que você usa na comida alemã. Eu amo aquilo, mas quando eu era pequena, não podia nem olhar para aquilo, maionese, outras coisas que, né, que a gente lembra e que você também modifica. Então, é assim. Sim, é isso mesmo. Lígia, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Gostei muito. Né? Trocar muito informações legal. Aí. Que bom. E espero ajudar, né? Ajudar, porque a gente sabe que esses canais levam para muito lugar, para muitas pessoas, né? E às vezes, né, Mirella, algumas vezes uma frase que eu falei faz todo sentido. Faz todo sentido para uma pessoa que seja, né? Então aí já valeu a experiência. Já valeu, né? Obrigada tá bom? mesmo. Obrigada a você. E pessoal, fiquem ligadinhos aí. Até o próximo programa. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.